profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Um texto bastante conhecido, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ezequiel, capítulo de número 37, que é a visão de um vale de ossos secos. Quantos acharam? Diga, achei. O texto diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou aonde? No meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eles eram muito numerosos na superfície da terra, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E ele respondeu, disse: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim o Senhor deu, assim diz o Senhor Deus a esses ossos: e eu farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Poreis tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou quem? O Senhor. Tem crente que já entendeu, já está dando glória a Deus. Oh, glória! Pode sentar, irmãos, aleluia. Irmãos, tributamos a Deus a honra, a glória, a majestade. Somos gratos a Deus pela vida desse ministério, pela vida do pastor presidente dessa igreja, pastor Elias, da pastora Natália, toda a sua comissão de obreiro aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Aos irmãos que sempre quando nós viemos aqui, somos bem recebidos, assim como o casal César, a irmã Luci, né? E todos que nos receberam, abriram a sua casa para nós estarmos lá. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês, e eu rogo a Deus que Deus continue abençoando, livrando de todo mal e prosperando a vida de vocês, tá bom? Apresenta a nossa vida nas mãos do Senhor, que nós estamos numa grande obra e nós não podemos parar. A luta é grande, a adversidades são muitas, mas nós não podemos parar aquilo que Deus colocou na nossa mão para pregar. Se é para pregar, pregue. Se é para cantar, cante. Se é para orar, ore. Se é para evangelizar, evangeliza. E não podemos parar, que o tempo não está brincadeira. Viu? Para a gente parar. O Senhor Jesus nos deu um grande exemplo. Jesus ser perseguido? Foi. Sofreu? Sofreu. Passou angústia? Ele mesmo disse: Senhor, se for possível, passa esse cálice. Mas ele falou o quê? Todavia, seja feita a sua vontade e não a minha. Quando traz a memória numa mesa perante essa, é a gente lembrar do sacrifício de Cristo na cruz. Por quem? Por amor a mim, por amor a você. Porque nós já estávamos sentenciados à morte. E ele se fez no nosso lugar, né? Que a palavra grega no original, tetelestai, está cumprido, está pago, está feito, está consumado. Então nós estamos aqui porque ele fez tudo isso
sofreu, foi lá na cruz do Calvário, morreu. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, eu vou falar de novo, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Tem até um hino que diz, né? Ressuscitou, ressuscitou, ele vive para sempre. Viu? Para sempre. Está vivinho, irmão. Está aqui conosco. Não está mais na cruz pregada, não. Já está aqui conosco. Passeando no meio da igreja. Glória a Deus. Meus irmãos, o livro do profeta Ezequiel, ele é dividido em 3 partes. Eu acredito que ninguém escapa das mãos de Deus. Ninguém escapa das mãos do Senhor. Primeira profecia era para anunciar as ruínas de Jerusalém. A segunda, para as nações vizinhas. E a terceira é a mais importante de todas elas. Porque o que Cristo, o que Deus queria garantir para esta nação, Ele quer garantir para a gente nos dias de hoje. Quer garantir uma restauração em Deus, porque cada Santa Ceia, a gente se restaura, a gente persevera para alcançar mais à frente, e Ele tinha restauração, e Ele tinha um futuro melhor para essa nação chamada nação de Israel. Então Deus sempre tem um melhor para a gente. O futuro está logo aí, porque já tivemos o passado, estamos vivendo agora o presente, mas o futuro é importante pensar nele e ter a garantia de Deus que quando o anjo tocar a trombeta, nós vamos subir no arrebatamento da igreja. E Deus vai usar a vida desse homem, desse profeta, que a Bíblia chama ele de Atalaia, é o anunciador da mensagem de Deus. Não seria muito fácil, porque qual era a mensagem que ele ia pregar? Vem que Deus vai te dar tudo. Não. Vem que tudo vai dar certo. Também não. Vem que você não vai ter problema. Também não. Ele ia pregar para uma nação que estava no pecado. E qual é a mensagem para pecado? Arrependimento. João Batista foi o percussor de Cristo, pregando no deserto. Uma coisa linda que eu acho, irmãos, é que a Bíblia diz que uma multidão vinha para ouvir João Batista, e uma multidão era batizado nas águas por ele. E a mensagem era qual? Arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Ele pregava o arrependimento. E todos que vinham até a ele, você vê que a mensagem era essa. E uma multidão, irmão, vinha, se batizava e virava uma nova criatura em Cristo Jesus. E esse profeta vai ter que trazer uma mensagem, porque tem gente que não gosta, porque a Bíblia é assim, ela exorta, ela edifica e ela consola. Ela tem 3 papéis fundamentais.
E este profeta aqui vai ter que pregar para essa geração pecaminosa a palavra de arrependimento, que eles tinham que voltar ao primeiro amor para Deus. E a nação que estava aqui estava perguntando para Deus: o pecado está sobre nós, estamos desfalecendo, não vejo mais esperança nenhuma. Quem sabe você entrou aqui nessas condições. Você perdeu a esperança, está desfalecendo e faz a pergunta: como é que nós vamos viver? Como é que vai ser daqui para frente? Porque sem Deus nada podemos. Ele é a videira verdadeira. E o ramo está grudado aonde? Na árvore. Se soltar da árvore, morre. Então a nação de Israel estava assim, sem esperança, não sabia o que ia fazer, e como é que vai viver nessas condições? Não tem como. É o diabo fazendo a pessoa de gato e sapato, porque não tem proteção, não está coberto com o sangue de Jesus. Todo mundo que vem quer chutar, quer humilhar. E ele, Deus manda esse profeta para a nação pregar. E olha a mensagem que ele traz. Deus diz para ele: diz para a nação de Israel que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que o ímpio se converta e vive uma vida plena com Deus. Porque nós só desfrutamos as coisas boas se for na presença de Deus. Olha Davi. Davi tinha ganhado fama, tinha ganhado 2 batalhas contra os filisteus. Davi ganhou notoriedade. Davi ficou conhecido, tinha fama, se tornou conhecido demais. Tinha tudo para não precisar mais de Deus. Mas o que Davi faz? Davi está no palácio, na cidade de Davi, com fama, com dinheiro, com posição, com tudo. Mas faltava uma coisa na vida de Davi: a presença de Deus. Que adianta ter tudo e não ter a presença do Espírito Santo de Deus? Aí fala: não posso reinar sem a presença. Aí ele vai lá na casa de Abinadab, que ficou lá, teologicamente falando, ficou 62 anos. Mas 20 anos, Samuel ficou pregando para a nação voltar nos pés do Senhor, porque já tinham sido derrotados 4.000 israelitas pelos filisteus, e a arca foi tomada, já tinha caído 30.000 filisteus, e só teve a terceira vitória, Israel foi vitorioso, porque o povo se voltou para Deus, porque eles clamaram a Deus e disseram: Samuel, não cesse de clamar por nós, continua a interceder pelas nossas vidas. E Samuel
apresenta um novilho que ainda mamava, sacrifica ao Senhor, e o povo derrama lágrimas, se humilha perante Deus, tira todos os ídolos, imagens, e voltam para Deus totalmente. Quando eles voltam a Deus totalmente, o inimigo veio, mas Israel foi vitorioso, porque agora Deus estava na frente. Estava na frente. E com Deus na frente, quem é que vai derrubar você e eu? Então Deus está falando para alguém aqui, coloca Deus na frente hoje. Tem crente que está entendendo, coloca Deus na frente hoje. Levanta a tua mão que eu quero profetizar de olho aberto hoje. Deus é o teu escudo. Coloque Deus na frente, porque o restante vai cair tudo por terra pelo poder dessa palavra. Chega de derrota. Deus não te chamou para ser derrotado. Deus te chamou para ser vitorioso. Quem está sentindo o que eu estou sentindo, pelo amor de Deus, levanta a tua mão e dê um glória a Deus aí. Eu sei que a gente vai passar por luta, que a gente vai passar por perseguição, que a gente nego vai levantar do nosso lado, a gente vai ser caluniado, aleluia, vão tentar até tacar pedra. Romanos 8:37 diz que todas essas coisas nós somos mais do que vitoriosos. Tá Deus vitorioso, já chegou aqui? Não, deixa eu ver se já chegou. Tá Deus vitorioso, já chegou aqui? Dê a mão para o teu irmão e aperta a mão dele e fala assim, ó: Deus te chamou para ser vitorioso. Se é mais do que vitorioso, eu estou pregando para você e Deus está falando para mim, vou entrar com providência nessa semana. Lucas capítulo 1, versículo 37. Para Deus, nada é impossível. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Nós somos mais do que vitoriosos. Já vencemos. Você vai participar do corpo e do sangue. Já vencemos, irmão. Deus já nos deu a vitória. Davi, tenho tudo, mas não tenho a presença. Foi lá buscar. Quando ele traz a arca, os irmãos, sabe, eu já falei aqui. Põe num carro lá de boi. O boi dá uma tropeçada, não é assim? Hein? Porque eu caía do homem. O levantar é de Deus. Ainda que o justo, isso é Bíblia, ainda que o justo caia 7 vezes, não vai ficar prostrado. Deus está falando, não vai ficar prostrado. Quem vai cair vai ser o diabo, irmão. Quem vai cair vai ser o eu, mas não vai ficar prostrado. Uzá colocou a mão, morreu instantaneamente. Entrou um temor em Davi tão grande, que ele deixa a arca na casa de Obed-edom. 3 meses lá, a arca lá. As mulheres começaram a ter filhos, os animais começaram a bloquear, e todas as portas que estavam fechadas, começaram a se abrir. Meu Deus, eu queria que você levantasse a mão aí, pelo amor de Deus, levanta a mão. Quantos acreditam que Deus está abrindo porta aqui hoje? Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Quantos acreditam que Deus está abrindo porta aqui? Eu vim pregar para uma nação que acredita no poder, no sobrenatural de Deus. Deus está falando, saia do natural e entra no sobrenatural de Deus.
Prepara, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Prepara de colheita, aleluia. Essa igreja vai viver o melhor dessa terra. Não adianta, irmão, o diabo querer se levantar de lá ou querer se levantar daqui. Se levanta para cair, porque eu e você vamos viver o melhor de Deus. A tua família vai viver o melhor de Deus. Sabe aquela porta lá que está fechada? Deus vai começar a abrir essa semana. Quem acredita? Ai, que pai achebe. Você vai tomar a melhor ceia da tua vida. Vai ser a ceia do renovo espiritual. Você vai participar do corpo e do sangue. E algo diferente vai acontecer. Deus vai levantar pessoas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Às vezes a gente pensa que vem da esquerda e vem lá da direita. Mas que vai vir, vai vir. Aleluia. Oh glória. Lembra da rainha Esther? Quando Mardoqueu se vestiu de pano de saco. Oh glória. Que foi para a porta do palácio e começou a se humilhar lá com pano de saco. Era mais ou menos a rainha Esther falando assim para ele: não adianta ir para a porta do palácio e colocar pano de saco. Isso aí não vai mudar a história, não. Aí ela manda lá o mensageiro lá, fala para ele assim, ó, manda ele tirar aquele pano de saco, manda ele levantar, sacudir a poeira e fala para eles, reunir lá, manda eles jejuar lá, que eu vou reunir as mulheres no palácio para jejuar. Porque não adianta ficar com lamúria. Ele foi para lá na porta do palácio e ficou com um pano de saco. Isso aí não ia adiantar, ele estava indignado. Mas a rainha, Deus deu a estratégia para quem? Para a rainha, reúne lá, jejua lá, que a gente vai jejuar aqui. Junta todos os jejum, porque eu sei, se nesse tempo, todos se calarem, fecharem a boca, eu tenho certeza que socorro, e livramento de alguma parte está chegando. Tem crente que já acreditou aqui. Levanta a tua mão aí, irmão. Aleluia. Fala só essa vez para o teu irmão aí. Fala só essa vez para ele. Fala assim, está chegando o socorro. Está chegando o livramento. Aleluia. 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 Como eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Socorro e livramento vai chegar. 3 meses, todas as portas se abriram. Todas. Aí cochicharam no ouvido de Davi. Foram lá no palácio e falaram assim, Davi, olha, rapaz, a arca está na casa de Obed-Edom lá, rapaz, prosperou de tal maneira. Aí Davi foi lá buscar. Mas com a estratégia diferente. Deus vai dar estratégia. Vai dar estratégia para a gente chegar aonde a gente tem que chegar. Viu? Estratégia. Não tenho prazer na morte do ímpio. A profecia era de restauração, porque eles estavam no ídolo, tinha profanado o nome de Deus, as suas ações não eram corretas diante de Deus, a ira de Deus se acendeu, a mão de Deus também levantou, e Deus vai falar para eles claramente, não é por vocês, é por causa do meu nome. O problema não é o meu nome, irmão. Meu nome não é nada. O problema é o nome de Deus. É o nome de Deus. Meu neto nasceu, aí uma pessoa me perguntou assim, seu genro canta.
Seu neto vai ser cantor ou vai ser pregador? Que o Senhor prega. Eu falei para ele assim, eu só quero uma coisa. Se ele for cantor ou pregador, eu só quero uma coisa. Não me importa o que ele vai fazer. O que importa é que ele honre o nome de Deus. Para mim já está bom demais. Aqui estava em jogo o nome de Deus. Deus falou, vou fazer 2 cirurgias. Primeiro vou tirar o coração de pedra. Irmão, vou falar uma coisa aqui. Como tem gente de coração duro. Meu Deus. Como tem, irmão. Pessoas com coração duro, maduro, irmão. De pedra mesmo. Não tem sentimento. A nação estava assim. Coração duro. Nós tínhamos um coração duro no mundo. E bota duro nisso. Nós resistia, nós era coração duro. Mas quando a gente vem para Jesus, o coração fica molinho, derretido. Então Deus ia trocar, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Um coração que pulsa, que é o centro das emoções. Deus ia dar um novo espírito para eles. Para que esse novo espírito? Para eles andar na presença de Deus, é o que nós precisamos. Por isso que o Salmo 119, verso 105, é lâmpada para os nossos pés. Caminhar. E é luz para os nossos caminhos. Um espírito renovado para caminhar na presença de Deus. Não parar, irmão. E olha o que ele diz aqui, ó. Depois disso, veio a destruição, eles tinham perdido a fé, se decepcionou com muitos, e se decepcionaram até com os falsos profetas. Porque havia até falsos profetas para confundir. E eles perderam a fé, perderam a confiança. Estavam praticamente perdidos. Por isso que eles descem para o cativeiro da Babilônia. E Deus tem uma promessa com esse povo. Que ele disse lá em Jeremias. Bem sei eu o pensamento que tenho de vós. É pensamento de paz. E não de mal. Deus não faz mal para ninguém. Deus só quer o nosso bem. E ele leva no cativeiro e deixa eles lá, mas para eles não ficarem parados. Olha a ordem de Deus, ó, quando vocês chegarem lá, constroem, casam, plantem, orem pela cidade, porque quando vocês orarem pela cidade, se vocês forem bem, a cidade também vai estar bem. Então, aonde você está, você é um representante de Deus. Ser um representante de Deus. Lá em São Paulo tem a Borley que faz carlota de carro, ela estava indo na falência. Eu fui pregar lá dentro da fábrica. Os empregados lá, o ruim, irmão, que a gente às vezes fica tímido nas coisas, nas decisões. Tinha os empregados lá, o encarregado pegou, reuniu os irmãos que eram cristãos lá, falou assim, vamos até o gerente lá, o dono da empresa, e vamos perguntar se ele quer que a gente faça uma campanha aqui para essa empresa não fechar. Aí se reuniram todos os irmãos, eu fui pregar numa campanha, num dia da campanha, e a empresa começou a crescer, a igreja não foi à falência. Aí o dono chamou o encarregado e falou assim, olha, eu vou construir uma igreja aqui dentro. Você entendeu? Diga glória a Deus, pelo amor de Deus.
Eu vou construir uma igreja aqui dentro para vocês cultuar a Deus todos os dias. Você está entendendo, irmão? Tem fé para alcançar isso aqui? Tem muita coisa para acontecer. Diga glória a Deus. Fica lá, fica tranquilo, não fique parado. Porque eu vou trazer vocês de volta. Porque o mesmo Deus que levou é o mesmo Deus que vai trazer de volta. Eles ficaram lá, foram afrontados, e quantos de nós não somos? Quantos de nós já não ouvimos de pessoas? Onde é que está o seu Deus? Por que você está passando por isso? Para achatar a nossa fé, para jogar a gente lá embaixo, para a gente desacreditar de Deus. Quantos de nós não acontece isso? Eles penduraram as harpas do salgueiro, desistiram de tudo. E começaram a chorar. E os opositores chegavam e falavam, canta agora. Glorifica a Deus agora. Cadê a alegria de vocês? E eles disseram bem claro, como é que eu vou cantar? Como é que eu vou me alegrar? Se eu estou longe de Jerusalém. Oh, meu Deus. E começaram a lembrar dos cultos. Oh, essa hora, 6h30, o pastor Elias está começando o culto. Olha, tal hora vai ter o círculo de oração. Tinha as oportunidades, mas se perderam no meio do caminho. Mas olha que Deus é tão maravilhoso, irmão, que usa este profeta aqui, para dar uma esperança para essa nação. Pega ele com a mão, coloca ele no meio de um vale que estava cheio de ossos e ossos sequíssimos. Não deixa ele parado, faz ele andar no vale. Faz ele olhar no vale. Faz ele sentir o problema no vale. Mas faz uma pergunta para ele. Poderão ter vida esses ossos? Aí ele fala para Deus, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, irmão. Tudo Deus já sabe. O Senhor sabe. Porque Deus tem o poder da criação, tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. O Senhor sabe de todas as coisas. Aí Deus transfere para ele, porque sempre vai vir para ele. Então, profetiza. Abre a tua boca e prega para esses ossos. Fala para eles ouvirem a minha palavra, porque o poder aqui está na palavra. Por isso que Isaías disse, a minha palavra não volta vazia. Primeiro faz a vontade de Deus e prospera naquilo que ela está sendo enviada. Profetiza. Agora você imagina, ele anda no meio do vale, tinha tudo para desistir, tinha tudo para falar ao Senhor, mas aqui, mas Deus deu uma ordem, deu ou não deu? E a ordem é para ser o quê? Cumprida. E a Bíblia diz que, e eu profetizei como ele me deu, quando ele me deu, ordem. Ele não mudou nada. Do jeito que Deus falou para ele, ele profetizou. Osso seco, ouve a palavra do Senhor. O lugar era de alegria? Não. Era um lugar de tristeza.
O lugar era um lugar bom de estar? Não. Era um cemitério. Mas Ezequiel enxerga ossos. Enquanto todos olhavam para Cristo na cruz, e olhava o sofrimento, olhava a lança, olhava os cravos, olhava tantas coisas, Jesus ele vai olhar para o Pai. Ele sabia que o Pai estava do lado dele. Pai, está ali do lado. Então Ezequiel sabia, e ele faz conforme a vontade de Deus. Abriu a boca e falou: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Talvez você não esteja vivendo hoje um avivamento, ou um pula-pula, mas Deus está falando: Ezequiel, profetizar. E o que tem saído dos nossos lábios? Será que o Senhor tem se agradado? Na palavra de Ezequiel era a palavra. Profetiza, Ezequiel. A situação está difícil. O negócio parece que não está andando. Parece que não está fluindo. Mas o segredo é, abre a boca e começa a profetizar. E ele fala: e comecei a profetizar. Olha a inversão. No lugar de morte, os ossos, no lugar que não tinha barulho, que era um silêncio total, estava assim, quietinho. Silêncio. Porque só tinha morte. Mas quando ele profetizou, ouviu-se um barulho. Um deu um glória ali, outro entendeu ali, outro já sentiu ali. Aí foi levantando um osso no osso. Pá, pá, pá. Vai se colocando de pé, se coloca de pé. Pá,